No vídeo de hoje nós iremos ver 3 palavras-chave para entender a reforma religiosa e 3 percussores também. As 3 palavras e os termos-chave serão heresia, simonia e indulgência. E os 3 percussores serão John Wycliffe, John Hus e Erasmo de Roterdã. Como já dito no primeiro vídeo dessa série, reforma religiosa foi o rompimento da unidade da igreja cristã apenas na Igreja de Cristo, ou Igreja Católica, onde aparecem as igrejas protestantes, ou evangélicas, como é que é conhecido no Brasil. E a primeira definição aqui é de heresia. O que seria esse termo? É quando tem uma prática religiosa, uma doutrina, uma pessoa ou um grupo começa a fazer algo diferente. E para a igreja oficial, para aqueles que comandam, entendem isso como falso ou como mesmo pecado. Então, na prática, o que isso quer dizer? Heresia, quando você tem uma igreja, você vai lá e frequenta, um grupo começa a fazer algo diferente, um credo, fala, em vez de você rezar dessa forma, reza da outra, faz modificações no trâmite religioso. Já o segundo termo a se definir aqui é simonia. O que seria isso? É a venda de cargos, relíquias sagradas ou favores espirituais em troca de dinheiro. Então você vai lá, chega num padre e fala, olha, quero comprar tal coisa, um favor espiritual, que seja perdão de um pecado, um lugarzinho no céu, uma coisa sagrada, uma peça que Jesus Cristo usou e tudo mais, você compra em troca de dinheiro. Prática essa, inclusive, que era muito comum no período da Reforma. Só para você ter uma ideia, as pessoas vendiam assim pedaços da cruz onde Cristo foi crucificado. Então eles iam lá, tá aqui um pedacinho, ou pelo do jumento do que levou Jesus Cristo até a cruz, e assim vai, eles vendiam várias coisas, isso daí fazendo um mercado. Só que a maioria desses itens eram falsificados, isso gerando mesmo uma fonte de renda. E o terceiro termo aqui é indulgência. O que seria isso? O perdão dos pecados, parcial ou integral. Qual que é a grande crítica aqui da reforma religiosa? Não é você ter o pecado perdoado, mas sim a compra deles. Tinha muitos padres, muitos membros da igreja que vendiam isso fazendo que também um mercado. Isso daí indignou muitas pessoas, inclusive Lutero e Erasmo de Roterdã também, que nós veremos aqui no final desse vídeo. A venda de indulgências nesse período medieval era uma prática muito comum, no entanto, alguns membros da igreja estavam fazendo certos abusos e enriquecendo de forma assim muito significativa. Tanto que alguns papas tentaram assim limitar e colocar algumas regras na venda de indulgências. Um exemplo daqui é o Bonifácio IX, que ele falou, olha, para se dar a indulgência tem que ter umas regras e tudo mais, não pode pôr um preço, tem que ser coisas palpáveis e tudo mais. Ele colocou um certo limite. No entanto, isso daí não adiantou de nada, e aumentando cada vez mais e mais. Agora nós veremos os três percussores da reforma religiosa, a começar com John Wycliffe. Muitos historiadores dizem que esse inglês que viveu no século XIV, ele foi o primeiro a pensar de uma forma sistemática a reforma religiosa. No entanto, ele não conseguiu concretizar. Vale aqui um parênteses, o primeiro que conseguiu sistematizar, criar uma igreja e separar isso foi Lutero. Porém, John Wycliffe ele deu ali o primeiro start, no qual ele fez duas coisas basicamente de grande relevância. A primeira, ele questionou o poder temporal e religioso. Temporal quer dizer o poder político, o poder dos homens, e o poder religioso da igreja e tudo mais. Ele alegava que não podia ter uma interferência entre esses duas esferas, e a igreja católica ela estava abusando do seu poder e tudo mais. E outra coisa que ele fez foi de traduzir a Bíblia do latim e do grego, principalmente o Novo Testamento, para o inglês. Não preciso dizer que a igreja o perseguiu. Só que o John Wycliffe ele conseguiu fugir, ser protegido por outras pessoas e tudo mais, e ele morreu de uma morte normal, morte morrida, nada mais. Já o segundo percussor que eu quero trazer aqui é o Jan Hus, que viveu na República Tcheca, onde a região da República Tcheca, naquele tempo não existia. Bom, o que acontece? Jan Hus ele teve acesso ao que o John Wycliffe estava fazendo na Inglaterra. Ele estava lá na região da Boêmia e um grande amigo dele, de John Hus, teve contato com o John Wycliffe. Isso já no século XV, lá na região do leste europeu. E ele segue os mesmos princípios do John Wycliffe na República Tcheca. É importante dizer que John Hus ele vai ter uma diferença básica de John Wycliffe. Ele vai seguir aqueles mesmos princípios e tem um plus, que é aqui, que ele fala que qualquer uma pessoa pode se comunicar diretamente com Deus. Por quê? Como era a prática antigamente. Você tinha que estar à igreja, falar com o padre fala com Deus, ele te dá a resposta e assim vai. Já o John Hus não, é direto. Então você fala direto com o Papai do Céu e tudo mais. O interessante é que o John Hus, ele foi perseguido para a igreja, ele não teve a mesma sorte de John Wycliffe, ele foi condenado a morrer na fogueira.
Hus, na língua tcheca, quer dizer ganso. E no momento da sua morte, ele soltou a seguinte frase: hoje vocês estão queimando um ganso, mas daqui a 100 anos virá um cisne no qual vocês não conseguirão queimar. E 102 anos depois que isso aconteceu, quem é que vai aparecer fazendo essas propostas da reforma? Lutero. Meio que ele fez uma profecia, dito e feito. E o que é que o Lutero fez e como que ele fez e o porquê ele motivou tudo isso é o que nós veremos no próximo vídeo. E para fechar aqui, nós veremos nosso terceiro percussor, que foi o Erasmo de Roterdã. Ele aqui já foi contemporâneo, inclusive, de Lutero. Eles trocaram algumas correspondências, informações e coisas do gênero. Qual que é o interessante a notar dele? Primeiro, ele propôs uma reforma dos hábitos dos membros da igreja. Ele não quis abrir, fazer uma cisão e tudo mais. Ele falou, olha, a igreja ela tem que passar por algumas mudanças que venham de dentro. Ele era um grande defensor. Segundo, por mais que ele fazia duras críticas aos membros da igreja, em vida ele nunca foi perseguido pelo alto clero e tudo mais. Ele era muito respeitado. Porém, após a sua morte, os seus escritos foram, a maioria deles, colocados no Index, que era aqueles livros proibidos que nenhum cristão podia ler e tudo mais. O que o Roterdã falava? Ele tinha duas críticas básicas. A primeira é que era o formalismo, que os membros da igreja ficavam no excesso de formalismo para o credo, se distanciando da religião. Tanto que ele falava que a forma ela acaba com o hábito, que você fazer algo extremamente formal, você meio que mata a religião, assim, a conexão com Deus. E a segunda crítica, ele via com maus olhos a questão do abuso do poder dos membros da igreja, principalmente na venda de simonias e indulgências. E ele escrevendo vários textos que criticavam justamente isso. E você, conseguiu entender esses três termos chaves para compreender a reforma religiosa e as ideias desses três percussores? Se sim, deixe aquele joinha maroto e comente aqui no vídeo qual foi a coisa que mais lhe chamou a atenção. E para encerrar aqui, eu quero fazer a sessão agradecimentos, que em especial vai a Lilian, na ajuda e estrutura que ela dá pro canal. Muito obrigado, amor. E lógico, não poderia deixar de agradecer a você que assistiu até aqui. Muito obrigado e até a próxima!